Oi, gente. Meu nome é Michele, eu sou a mãe do Augusto e sou a responsável pelo Exageros de Mãe. Esse vídeo é para contar um pouquinho para vocês a história de como surgiu o Exageros de Mãe. Quando eu engravidei em 2016, estudei bastante, fiz vários cursos, li muito sobre gestação, sobre a maternidade, sobre a amamentação. E quando o Augusto nasceu, muita coisa caiu por terra. Eu tive muita dificuldade. Eu tive quase 2 meses de baby blues. Para quem não sabe, é aquela melancolia pós-parto que geralmente dura uns de 5 até 15 dias, mas eu tive 2 meses. Eu quase tive depressão pós-parto. E nesse tempo, o Thiago sempre me falava assim: escreve, faz um blog, escreve sobre isso, né? Conta a tua experiência para outras mulheres que talvez também estejam passando pela mesma coisa. Eu pensava, você tá louco? Com tudo que eu tenho para fazer, com tudo esse turbilhão de coisas que tá acontecendo na minha vida, tu quer que ainda eu escreva isso? Eu falei assim, não, nem pensar. E, né, ele até insistiu mais algumas vezes, mas morreu por ali o assunto. Ano passado, alguma coisa sempre me incomodava, assim, no coração, que eu devia fazer alguma coisa, e eu não sabia o quê. Mas tinha sempre alguma coisa cutucando ali, falando lá no fundo, sabe? E eu comecei a entrar em alguns grupos de maternidade. E o que eu comecei a ver dentro desses grupos, assim, era muito parecido com o que eu tinha passado em alguns casos. Outros casos, assim, eram assustadores, assim, eu ouvia ou lia coisas, assim, relatos, dúvidas, assim, que realmente davam medo. Porque pelo pouco que eu conhecia na época, né, eu já sabia que não estava correto aquilo tudo. E eu comecei a pesquisar, sem responder essas mães, assim, eu comecei a pesquisar. E eu sou assim, se eu não sei falar sobre o assunto, eu não falo. Então, assim, eu pesquisava muito, eu pesquisava quem tinha escrito aquilo, o ano que tinha escrito, se era algo comprovado, se era um artigo científico, da onde que era. Então, depois de pesquisar e de ler, eu ia e conversava com aquela mãezinha, ou futura mãezinha. E isso foi gerando um círculo, né? Foi gerando uma amizade, foi gerando um entrosamento, né? E eu comecei a dividir meu número de WhatsApp com essas mães e uma mãe foi passando assim para outra mãe. Quando eu me dei por conta, assim, eu tinha um número muito grande de mães assim no meu WhatsApp, que a gente conversava, trocava ideias, experiências. Elas me pediam até algumas coisas, o que eu sabia responder, eu respondia, o que eu não sabia, eu, né, sempre falava para elas ir procurar uma ajuda profissional. O problema é que grande maioria, quando procurava, não achava. E, ou quando achava, que eu acho que é muito pior, assim, achava, ouvia coisas assim que nem sempre são verdades. Ou que não existe só aquela verdade. Tem outras, né? Então, assim, aquilo me incomodava mais ainda. E o meu esposo, o Thiago, começou a bater na tecla de que eu devia escrever, que eu devia deixar algo disponível, que eu devia falar sobre isso, que eu devia estudar mais. E eu comecei a orar e pedir para Deus se realmente era isso que eu devia fazer. E eu não tive dúvidas da resposta dele. Era isso que eu tinha que fazer. Então eu parti daí. Eu parti e comecei a escrever mais sobre a parte da minha experiência, o que eu tinha passado, do que eu sabia. E comecei a estudar, comecei a ler, comecei a procurar cursos, congressos, o que aparecesse na área de maternidade, de gestação, de desenvolvimento infantil,
enfim. E quanto mais eu comecei a estudar sobre isso, mais eu fui me apaixonando. É encantador, é fascinante o mundo da gestação, da gravidez, da maternidade, dos filhos. E ele é amplo demais, ele é amplo demais. Eu tenho vontade de abraçar tudo. E infelizmente eu não consigo, mas eu comecei a procurar ajuda, eu comecei a procurar segundas opiniões e eu comecei a ver que até coisas que tinham acontecido comigo, no meu parto, com o Augusto, na minha gestação, assim, como tinha acontecido coisas erradas e que eu simplesmente aceitei, achando que era certo, porque afinal quem estava me passando as informações era um médico, era alguém que tinha escolhido aquela profissão, né? Era pediatra, era o médico, era obstetra, ela escolheu aquela profissão, né? Ela não tá ali por um acaso. Então, na minha cabeça, ela fazia aquilo por amor e ela passava o que era melhor pro meu filho, para mim. Mas não foi bem assim, né? Infelizmente, hoje, tanto o parto como algumas coisas da pediatria, assim, foram comercializadas, viraram um mercado, né? Aonde a mulher é uma cliente, né? E eles querem enfiar o que eles acham que é melhor, o que eles acham que é mais conveniente para eles, grande maioria das vezes, infelizmente, e para nós. Não é bem assim, tá? Então, assim, isso começava a me incomodar, né? Eu ouvia e lia e conversava com muitas mulheres sobre isso. E eu comecei a escrever, né? Inicialmente comecei a escrever. Depois a gente veio assim, e o nome? A gente precisa de um nome. E eu pensei, eu e o Thiago, assim, a gente pensou muito. E ele sempre brinca, assim, que eu sou muito exagerada nas coisas, assim, com o Augusto. Não um exagero ruim. Eu não privo ele de lá fora brincar no barro, na terra, com água, né? Ele troca brinquedo com a cachorrinha da vizinha. Eu amo isso, né? Mas eu sou exagerada num sentido, assim, de querer sempre o melhor para ele. De querer sempre algo que seja o melhor, realmente, de verdade para ele. E ele falou assim, e mamãe exagerada? Eu, não, mas mamãe exagerada, né? Eu pensei, não. E eu pensei, né, parei assim, e exageros de mãe? Daí ele, gostei. E na mesma hora, assim, eu já procurei, né, se a marca estava registrada, tudo. Tava tudo disponível, já cadastrei, já registrei, paguei na hora. E daí a gente partiu para a parte do desenvolvimento, né, de logo, de como seria. E eu pedi algo totalmente diferente do que o Thiago me deu. E eu amei o que ele me apresentou. É o que hoje vocês veem, né? Que é aquela fotinha do Augusto, né? E, gente, eu escrevo assim com muito amor. De verdade, assim, que eu procuro muito. Quando eu vou escrever algo que não é a minha experiência, que não é a minha opinião, e mesmo às vezes sendo a minha opinião, eu sempre procuro ler um pouco antes. Eu pesquiso muito, eu leio muito, eu procuro informação sobre a pessoa que escreveu isso, eu estudo as revisões científicas que saíram. Agora eu tô fazendo um curso de aleitamento materno básico, eu vou fazer mais 2 depois desses. Então, é levar para as futuras mães, para apaixonadas como eu por isso, informação de qualidade, é levar coisas relevantes, coisas verdadeiras e que vai ajudar, que vai fazer diferença na tua vida e que você não vai precisar passar
pelo que eu passei, pelo que milhões de mães passam, infelizmente. Nos botando, enfiando goela abaixo, cesáreas desnecessárias, trazendo riscos incontáveis para a vida da mãe durante a operação da cesárea e numa futura gestação. E criando uma geração de crianças doentes, porque é isso que a gente está fazendo. O número de cesárea em Santa Catarina é de 68%. Isso é um número alto demais. Então, se eu tocar uma pessoa, para mim já vai ter valido. Eu fui tocada por isso e já valeu. Então, esse é o meu objetivo, essa é a minha motivação, é por isso que eu escrevo, é por isso que eu falo, é por isso que eu pesquiso, é por isso que eu faço cursos, é para isso, é para vocês, é para realmente, mulheres, mostrar que vocês podem sim parir de verdade. Sim, nós podemos parir e não é parto normal, não é dor, não é só dor. Me desculpa para quem teve um parto normal e que só tem coisas ruins para falar sobre isso, pode estar agora dizendo que eu não sei de nada, porque eu infelizmente não passei pelo meu sonhado parto normal. Mas eu posso provar para vocês, eu posso mostrar para vocês que parto não é só dor. Parto normal não é dor. Se você teve essa experiência, é porque foi conduzido incorretamente, não foi talvez tenha acontecido intervenções desnecessárias, aconteceram coisas que te levaram a hoje você achar que o parto normal é dor. Mas o parto normal é vida, é saúde. O que você fez pelo teu filho não tem preço, não tem preço. Então, mulheres, bem-vindas ao meu mundo, bem-vindas ao Exageros de Mãe. Eu espero que a gente tenha muito contato. Eu espero poder cada dia mais trazer mais conteúdo para vocês. Eu espero que vocês também se apaixonem por isso, pela maternidade, pela gestação, por esse universo maravilhoso que é os filhos. Gerar um filho é muito lindo. Criar um filho é muito difícil, mas é muito maravilhoso. Ser mãe é lindo demais. É difícil, também é difícil demais. Mas ser mãe, eu acho que é um dos melhores presentes que Deus nos deu nessa terra. É o maior legado das mulheres nessa terra. Porque são os nossos filhos que vão dar continuidade ao nosso mundo. E se nós queremos mudar ele, nós temos que mudar os nossos filhos, os nossos conceitos, o que nós ensinamos para os nossos filhos, como nós conduzimos a maternidade com os nossos filhos. Então, agora o site do Exageros de Mãe está no ar. Não tá 100% ainda do jeito que eu quero, ainda a gente vai fazer mais algumas modificações, mas ele tá lindo, tá quase como eu sempre quis e cada vez mais eu vou encher mais de conteúdo, falar mais sobre o que de mais atual tem sobre os assuntos. Vocês vão ver que eu vou bater muito na tecla de informação, buscar informação, parto humanizado,
A Primeira Hora de Ouro. E eu quero finalizar o vídeo de hoje com uma frase do cientista e médico Michael Oldent. Ele fala que para mudar o mundo, nós temos que mudar a forma de nascer. E eu concordo plenamente com ele. Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês no Exageros de Mãe. Tchauzinho!